Esta semana, após falarmos com as caras novas deste plantel 2017-2018, estamos a falar, já tínhamos falado aliás com ele no início da época, num dia particularmente feliz para ele, tinha sido recentemente pai. Estou a falar do capitão Fábio Neves. Fábio Neves, mais uma vez aqui em entrevista à bancada desportiva da Rádio Nova Antena. Fábio, está a ser uma época em que envergas a braçadeira de capitão, uma responsabilidade acrescida, sucedes a Jorge Roque como capitão. Essa responsabilidade de assumir esse cargo era também um sonho para Fábio Neves. Antes de mais, boa tarde a todos. Sim, é um cargo com algum estatuto e tem que ter perfil para isso. Como já disse em entrevistas anteriores, não basta ser capitão de equipa, tem que ser líder. E antes de ser capitão, já por natureza já era um líder, mas a braçadeira acarreta outras coisas, outras responsabilidades, outros exemplos que temos que dar, tratar de problemas muitas vezes extra-futebol e no futebol também, ao qual não passam destas paredes em que nós estamos lá para fora, mas acarreta e sinto o peso disso. Suceder ao Jorge Roque, ao Luís Chiatro, ao João Fardinho, ao Marinho, é sempre um louvor para mim ter que assumir a braçadeira depois desses senhores do futebol, porque são autênticos senhores do futebol que passaram pela União, unionistas a 100%, e é também os valores que eles me deixaram a mim que eu tento transmitir aos meus colegas que estão cá este ano. Nesta época 2017-2018 estavas aí a falar dessa questão naquilo que fica fechado, às chaves que forem necessárias, que é aquilo que se passa dentro do balneário. Isso também acarreta muitos momentos extra-futebol e às vezes até já a nível pessoal, de cuidado, de ouvir, de falar. Isso também é uma responsabilidade que talvez seja um peso nos ombros, para uns pesado, para outros que é também uma honra ter esse peso. Sim, isso é o que acarreta ser o capitão de uma equipa. Neste caso somos 4, eu, o Rui Pereira, o Nuno Brás e o Miguel, que temos que acarretar com esses factos que por vezes acontecem. Nós não queremos que eles aconteçam, mas trabalhando no futebol amador, nós tentamos ser o mais profissionais possíveis. E quando não temos gabinetes de psicologia, não temos gabinetes de nutricionistas, temos apenas um posto médico, a direção e os treinadores e os jogadores, temos que ser nós a fazer esse trabalho. Pessoas passam o dia a trabalhar, chegam ao final do dia, têm treino, muitas das vezes os problemas familiares que possam ter, por vezes há jogadores que transportam para o futebol, não é o meu caso, que eu quando chego ao futebol eu esqueço tudo o que é lá fora, mas há pessoas que não o conseguem fazer e aí temos de ser nós a dar muitas vezes uma palmadinha nas costas, outras vezes a chamar a atenção de certas determinadas atitudes, mas fazemos um bocadinho de tudo dentro do futebol e é isso por vezes também nos dá gosto, porque saber que a pessoa com quem nós estamos a falar, olhos nos olhos, é muito mais fácil do que tratar das coisas quem não está no campo. E no campo nós olhos nos olhos tratamos das coisas e sentimos que há sinceridade no aceitar o que nós dizemos e muitas das vezes cada um tem o seu feitio, expressam-no de forma diferente. Mas sim, gosto muito dessa parte, a parte da psicologia do futebol para mim é uma parte muito importante e muitas das vezes traz os grandes grupos e é o que nós queremos aqui na União, é os grandes grupos. Antes de ter uma grande equipa, primeiro ter um grande grupo. E continuamos em Montemor a ter um grande grupo. Sim, continuamos a ter em Montemor um grande grupo. O pessoal que veio de novo está completamente entrosado no que foi o espírito que nós tínhamos aqui no União e sempre tivemos. Temos sempre as portas abertas para quem vem de fora e são sempre bem recebidos. Não houve ninguém e não há ninguém que possa dizer que foi mal recebido em Montemor, porque isso não acontece, porque são sempre bem recebidos. Alguns jogadores que já passaram, se calhar foram recebidos bem demais e não trataram a União da forma que deviam tratar, mas são sempre bem recebidos e não há qualquer tipo de represália com qualquer pessoa que tenha passado pela União, porque isto é uma casa de portas abertas para toda a gente. Quando falo das portas fechadas, isso sim é o trabalho de equipa. Olhando para esta época, uma época em que a União queria obviamente melhorar aquilo que foi o resultado desportivo da época anterior, não é isso que infelizmente em termos de resultados tem acontecido. A União tem 2 derrotas, aliás vem desta última derrota fora de portas. Que análise fazes este arrancar de época, também a este momento presente do Grupo União Sport e pegando até naquilo que foi a mensagem algo forte até de Cipriano Madeira no final da partida em Portel?
Sim, a mensagem do Mister tem que ser essa mesmo. O que eu estava a dizer há pouco, dentro do amadorismo temos que ser profissionais no que estamos a fazer. E o Mister também é exigente nessa parte e nós só temos que o aceitar porque é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Quanto à equipa este ano, os resultados não estão a aparecer. Vêm 2, 3, 4 jogadores de fora, estão a introduzir na equipa a pouco e pouco, estão a perceber como é que é o distrital em Évora. Só o Xande é que eu conhecia, o André Pinto não conhecia, o Adriano não conhecia, mas a pouco e pouco vão introduzindo o que é o futebol distrital dela. É muito físico, é verdade, é o que eles dizem que é muito físico, mas é verdade. É o desporto que nós estamos a praticar, é o futebol que se pratica aqui em Évora e temos que lutar com as mesmas armas e com as nossas armas para tentar derrotar os nossos adversários. Hoje em dia, toda a gente sabe que com as novas tecnologias, com tudo o que há e com a forma de trabalhar, cada vez há mais treinadores credenciados e isso é bom para o desporto. É bom para o desporto porque antes nós íamos jogar e havia o Juventude, havia a União, havia um Reguengos, havia um Lusitano que lutava para subir divisão. Eram 2, 3 equipas. Normalmente estava sempre ou o Juventude ou o Lusitano Nacional ou a União Nacional. Era 1, 2 equipas para um campeonato. E este ano e o ano passado e há 3 anos, cada vez aparecem mais equipas a lutar o jogo pelo jogo e a conseguir cada vez mais pontos. Porque há bom trabalho dos treinadores que se faz. Agora, em todos os campos onde nós passamos, temos que respeitar o último classificado como respeitamos o primeiro. E isso é o que a União faz. Apesar dos pontos não serem espelhados na tabela de pontos, os jogos que nós perdemos, talvez este jogo de Portel, e apesar de ser uma equipa que subiu do ano passado, mas uma equipa bem trabalhada pelo Joaquim, que eu conheço e é meu amigo, mas que foi o jogo se calhar que nós perdemos bem. Os outros jogos eu acho que nós fomos superiores. O que empatamos e os que perdemos, eu acho que nós fomos superiores. Mas elas não estão a querer entrar, mas elas vão entrar de certeza. Falta muito jogo ainda não acabamos a primeira volta. Temos o exemplo do ano passado, que à 6ª, 7ª jornada, salvo erro, estávamos a 12 pontos do primeiro e quando terminou a primeira volta estávamos a 1. E isto, o futebol é mesmo assim. Hoje ganhamos, amanhã perdemos, mas sempre a trabalhar para ganhar no dia a seguir. Fábio, portanto, acreditas que o Grupo União Sport também tem tudo para melhorar e com o trabalho os resultados também vão aparecer? Sim, tem tudo para melhorar. Tudo em termos de Grupo União Sport, direção, jogadores, treinadores, todos melhoramos todos os dias. É o que eu digo muitas vezes a estes miúdos que têm 19, 20 anos que subiram a cena este ano, têm que ter calma. Eu com 34 continuo a aprender todos os dias no futebol. E os miúdos têm que ter calma e a direção também já cometeu erros e irá continuar a cometer, mas que todos os dias aprendem com isso e cada dia melhoram. Todos os dias melhoram. E o que nós queremos do Grupo União Sport é um grupo União Sport com 103 anos de história e nós não queremos que acabe os 103 anos de história ou daqui a 2 anos, 105, feche as portas e depois volte com 107 anos. Não pode ser assim. Tem que ser ver o projeto de longevidade. Continuar com as posses que podemos ter. Se neste momento o Grupo União Sport não pode estar no Campeonato Nacional, poder até podia, mas se calhar é mandar o Grupo União Sport outra vez para o fundo. Nós este ano, garantido aqui publicamente, o objetivo do Grupo União Sport, da direção, é fazer a melhor classificação possível. Deste grupo de trabalho, sócios e simpatizantes e pessoas de Montemor fiquem descansados, porque nós trabalhamos todos os dias para ser primeiros. Aqui fica essa mensagem também para os sócios e para quem nos ouve. Fábio, em relação a esta época, a nível pessoal, como é que está a correr a nível pessoal nesta época? A nível pessoal tem metade a correr bem, mas o que importa mais é a nível coletivo. Estamos com um déficit de golos sofridos, coisa que o Grupo União Sport apresenta sempre, que é a defesa menos batida. Neste ano já levamos se calhar mais golos, não é mais golos, mas já levamos 8 golos sofridos, salvo erro, o que o ano passado sofremos 16, já vamos com metade e ainda não fizemos a primeira volta. Mas isso é uma situação que me preocupa, mas que trabalhamos todos os dias para melhorar essa situação. Para além de arranjares esse lado de psicólogo, também tens outro que é o de treinador. Pela segunda época consecutiva estás nos júniores do Grupo União Sport e este ano, em relação à época passada, há também uma grande diferença a nível pessoal, que é o nascimento da filhota do Fábio. Como é que consegues conciliar a tua vida profissional, pessoal, a filhota, a mulher, como é óbvio, a família, o ser treinador? Como é que é isso, a tua vida? A minha vida tem poucas horas de descanso. É difícil, mas se não tivesse a pessoa que tenho ao meu lado, também não conseguia aqui andar a ser treinador de júniores, nem a jogar na União. Fico ciente que o meu primeiro objetivo, e sempre defender as cores da União, é, enquanto for jogador, é o primeiro sítio onde eu estarei sempre presente, será sempre nos séniores. Nos júniores, tenho aquele grupo de miúdos fantásticos comigo, ao qual estamos a desenrolar um trabalho, já desde o ano passado, que leva a grandes melhorias a nível de incumbir a eles serem responsáveis de compromisso com a União para poderem um dia mais tarde ter uma aposta da direção para poder fazer parte do plantel sénior. Esse é o momento que eu passo com eles mais e falo mais com eles, é o momento de transição. É o momento mais importante de um jogador, é a transição de júnior para sénior, e penso que eles estão de espírito aberto para trabalhar no limite, para um dia terem uma oportunidade de virem para os séniores da União. Na família, como eu digo, tenho a pessoa certa ao meu lado, porque sabe o quanto eu gosto deste desporto e nunca me iria dizer que não
a qualquer decisão minha, apoia-me sempre nas decisões do futebol, ao qual eu lhe pergunto também qual é que é a opinião que a minha esposa tem, mas está sempre ao meu lado. A minha filhoca ainda não consegue ver, ainda não consegue perceber, tem apenas 3 meses, mas com certeza quando tiver 1 ano, 2, vai perceber o que é o mundo do futebol também para mim e para o pai. Há aqui uma pergunta importante e relevante para fazer neste momento, que é: como é que é mudar fraldas? Mudar fraldas é uma coisa natural da vida. Não tem mal nenhum. Tanto faço isso à minha filha como faria à minha mãe, ao meu pai ou à minha avó, se fosse necessário isso. Graças a Deus não é necessário, mas é uma coisa que faz parte da lei da vida. Já tive 2 sobrinhas, para mim é mais fácil agora, não é? Que também mudei algumas às minhas sobrinhas, mas às vezes há umas situações desagradáveis. Falaste há pouco do compromisso, e é algo que também tem sido às vezes transmitido, que é essa falta de nervo, de garra, de compromisso que às vezes se sente dos jovens que sobem a sénior. Achas que esta nova geração que está a surgir, que estás a acompanhar neste momento, já traz imbuído, já beberam desse espírito de sacrifício, desse sentir da camisola por representar o Grupo União Sport? Sim, com toda a certeza que sim. Sentem o peso da camisola. Muitas vezes eu sinto isso nos jogos. Quando eu tenho um discurso que falo do União, do compromisso, do clube tem 103 anos de história, que não podemos ser defrontados por clubes de menos dimensão do União, e muitas das vezes nas camadas jovens eu sentia que o União já não tinha... Vinham jogar com o União, mas vinham jogar com uma equipa que não era respeitada como a União devia ser respeitada. E eu incumbi neles próprios, não. Eu só disse, eu tenho 4 capitães de equipa e as minhas palestras com os jogadores são muito poucas. Eu falo pouco com os jogadores particularmente. Eu quando falo é grupo aberto. Situações do meu balneário, quem resolve são os capitães de equipa, não sou eu. O grupo são eles. Eu apenas estou lá para liderar o grupo. Mas situações de abandonos, de pessoas que estão menos contentes com isto ou com aquilo, eu chamo os meus 4 capitães e eles é que resolvem os problemas, não sou eu. É a experiência também do futebol que vai falando e que vai permitindo com que giras essas situações dessa forma. Este domingo o Grupo União Sport recebe aqui o Corval, é o último classificado, vem do primeiro ponto alcançado na última partida diante do Canaviais. O Grupo União Sport vem dessa derrota amarga em Portelo. Que antevisão se pode fazer esta partida num Corval que se calhar pouco se conhece da equipa em si? Não, pouco se conhece, mas o Corval é uma equipa que vai ter que ser respeitada como tal e qual as outras foram até hoje. Apenas por estar em último lugar hoje, amanhã pode não estar. Naquela equipa, acontecendo a equipas que estão mais em baixo classificativamente, procuram sempre a vitória no jogo a seguir. E acredito que as pessoas que estão à frente daquele grupo os motivem para vir pontuar a Montemor. Se calhar vêm jogar com um bloco mais baixo, não sei, como a equipa do União é um bocadinho mais ofensiva, mas isso é trabalho do treinador deles, mas com certeza que eles vêm a Montemor para pontuar. Eles não vêm aqui para vir passear camisolas. Eles vêm para respeitar o Corval tal e qual como nós respeitamos a União. Um desejo para esta época? Um desejo para esta época, que termine sem lesões. É o principal? É o principal, isso e só. Vou acabar a minha carreira este ano e queria acabar a época sem qualquer tipo de lesão e fazer o maior número de jogos possíveis. É só isso. A razão de escolheres esta época como a derradeira foi buscada em conversas certamente com a família, com quem te é mais querido. O que te levou a tomar essa decisão? Não, esta decisão vem tomada já, se calhar, há 10 anos atrás. Sempre disse que queria jogar até os meus 35 anos e no final desta época vou fazer os 35. Com a chegada da família a aumentar, da minha filhoca ter chegado, preciso de mais tempo para estar em casa. Por isso optei por ser este ano, que faço os 35 anos em maio, e era o meu objetivo, era o meu teto. Não é porque as capacidades físicas me estejam a afetar, não, porque nós com a idade temos de trabalhar sempre mais um bocadinho e dar mais um pouco de nós do que um miúdo com 20 anos, porque as capacidades físicas vão-se perdendo, velocidade, discernimento. Por vezes, eu sou uma pessoa que às vezes perco o discernimento, mas desde os 20 anos, né? Porque sempre vivo o jogo sempre no limite e então o discernimento às vezes perco um bocadinho. Mas este ano, não sei se por ser o último, estou mais contido, também se calhar por ter a braçadeira, também a imagem também é outra, mas foi esse o único objetivo, foi o teto dos 35 anos de querer acabar este ano. Tenho pena que não acabe em casa, mas também não o fiz para que se fosse em casa. Era esta época que eu tinha definido, falei em casa, a minha esposa ainda não acredita muito bem que eu vou acabar este ano, mas é verdade. Digo aqui publicamente que é o meu último ano, sim. Cá estaremos depois no final para também marcar esse momento, porque felizmente a bancada tem tido esse privilégio de compartilhar com muitos e muitos jogadores esses momentos. Ainda o ano passado, na época passada, com o Jorge Roque, vivemos momentos tremendos quando foi o pendurar das chuteiras, que agora está nos veteranos. Até o Fábio se calhar poderá estar prontinho para isso. Já me avisaram lá nos veteranos que tem que fazer testes antes de ser aceito na equipa, tem que fazer testes. Não sei se tem que fazer
algum teste específico, mas penso que não. Mas eles disseram que tinha que fazer testes de captação, que era para ver se tinha capacidade para entrar na equipa de veteranos. Vamos ver se o Marco Barreiros que se ponha a pau, porque joga central também. Eu acho que os testes são no Santa Loucura. Vamos lá ver se estás apto para isso. Uma mensagem final para os adeptos do Grupo União Sport. A mensagem para os adeptos é simples. Sintam o clube como estes jogadores que aqui estão sentem. E o vir aqui ao domingo, sabendo que os adeptos da União são os adeptos críticos, mas bons. Porque se não há crítica, é sinal que não estará tudo bem. E como o futebol não é perfeito, alguma coisa tem que estar menos bem. Por isso eu quero que eles venham ao jogo, que nos apoiem, mas que quando têm que nos criticar, que nos critiquem. Porque nós, através da crítica, conseguimos melhorar o nosso trabalho durante a semana. Sabemos o que está bem e o que está mal.